Olá, seja bem-vindo à live do Canto da Loba. Hoje nós vamos fazer um bate-papo muito especial sobre um tema sensível para todas nós mães, em especial para as mães solo, que é a questão da rede de apoio. E para esse bate-papo eu tô com uma convidada especial, a Camila Zanetti, cofundadora do Aldeia Materna. Cá, você vai entrar como Aldeia ou como Camila Zanetti? Daniel, olá, tudo bem? Hoje o bate-papo vai ser muito bacana. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Ela entrou como Aldeia, eu vou te adicionar. Combinado. Deixa eu adicionar aqui a Camila. Tudo bem, Bárbara? Então, agora já chamei a Camila pela Aldeia. Oi, Dani. Oi, Cá, tudo bem? Oi, Ana, tudo bom? Tá linda. Eu não tô te ouvindo. O Aí, pessoal em casa tá ouvindo a Camila? tá me ouvindo agora? Não? Não tô te ouvindo. Estranho, né? Hum, Vocês estão ouvindo a Camila, gente? Ou só eu que não tô ouvindo? Bárbara tá ouvindo. Dani, está me ouvindo também? Eu acho que. Ana, vê se... Peraí, Tô te ouvindo. Tô te tá me ouvindo. ouvindo? Tô te ouvindo. Eu vou tirar aqui então a tentativa de microfone. Mas então vamos conversar. Tá bom. Bom, todo mundo, o pessoal vai chegando. Gente, essa live foi feita para nós. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, vai mandando nos comentários, que à medida que eu receber, eu vou mediando, vou passando para Camila. É uma honra ter você aqui, Camila. É uma Estou honra muito minha feliz. que acompanhei toda a sua trajetória, seu crescimento, seu amadurecimento, sua expansão. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse bate-papo com você, Ana. Que bom! Nossa, a hora que eu estava montando, eu lembrei que da época que eu te conheci, que eu vi você pela primeira vez numa roda no Chante, eu estava usando um vestido laranja. Linda. E, gente, é muito. Ó, aqui a Dani tá falando, né? Muito feliz por conseguir estar aqui, adoro vocês, a aldeia é muito importante para todas Ai, nós. para todas E a, nós, até arrepia. não é? E a Aham. gente começa justamente com esse ponto. Se você quiser se apresentar um pouquinho, cá, para o pessoal que não te conhece, conta um pouquinho de você, então, para a gente, antes da gente começar. Bom, eu sou Camila, sou mãe, em primeiro lugar, e a minha trajetória começou desde a minha primeira gestação, quando eu perdi minha primeira filha e comecei a estudar, porque eu era professora universitária, eu tenho essa natureza de pesquisa, de ir atrás da ciência para explicar tudo o que acontece na minha vida. Então, eu queria entender o porquê que eu tinha perdido o meu bebê tão esperado. E comecei a estudar sobre segurança da gestação, segurança do parto, segurança, o que era melhor para a minha saúde, para que na minha próxima gestação desse tudo certo. Então, quando eu engravidei da Estela, que é a minha segunda filha, que nasceu em 2012, final de 2012, eu já estava assim muito informada sobre coisas que eu nem tinha ideia, como, por exemplo, que o parto normal era mais seguro para a saúde materna e infantil, sobre amamentação, coisas que eram muito diferentes daquilo que a minha mãe tinha vivido, né? Ela viveu a história dela e eu tinha estudado que eu precisava fazer outras coisas para viver uma história mais segura, principalmente a minha principal preocupação naquele momento foi minha saúde. Sim. Bom, fui atrás do parto que eu queria e tudo mais, mas eu só fui descobrir a solidão da maternidade quando a Estela chegou. E a solidão é muito o que representa o coletivo hoje para mim. Oi, Pedro. Meu enteado. Que A gente bom fica que você muito está feliz. aqui. É, e a gente. A solidão é que me levou ao coletivo, porque foi através de outras mães com quem eu tinha passado gestação que eu fui buscando, primeiro a Fernanda, que é cofundadora da aldeia também,
Depois outras amigas próximas que a gente tinha se conhecido em cursos de gestação, hidro, aula de yoga. E a gente começou a ter uma frequência de um encontro em grupo semanalmente e que foi depois do segundo mês das crianças, aquela coisa, né? Só pode sair depois da vacina de 2 meses. A gente foi saindo desse isolamento e criando uma rede muito forte, porque éramos mulheres autônomas, a gente já trabalhava, éramos no mercado, a maioria de nós não tinha suporte de mães, a mãe morava fora, né? Ou então a mãe não tinha, já estava numa certa idade, não tinha condições de estar assistindo. E você sair do mercado de trabalho e ficar dentro de casa o dia todo com um bebê é muito solitário, né? Tá, eu vou te perguntar, desculpa, eu vou te interromper para perguntar uma questão. Na época, em 2012, Oi, você estava Raquel. casada, estava solteira, como que estava essa questão? Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que estar casada vai nos blindar de um sentimento de solidão. Então, é nesse sentido que eu estou te perguntando. Sim, eu era casada já há muitos anos. A Estela foi planejada, familhinha, tudo bonitinho. Assim, meu ex-marido me deu muito apoio, foi um super parceiro durante a gestação, durante o pós-parto da minha primeira filha. Mas ainda assim eu me sentia sozinha, porque ele saía para trabalhar, era final de ano, ele comerciante, outubro, novembro, dezembro é quando o comerciante vende. E eu ficava absolutamente sozinha, minha irmã trabalhando, minha mãe tinha as condições dela de saúde, de depressão, de condições de coluna, e ela já quase estava com 70 anos, né, indo para os 70. E eu me senti muito sozinha, né? Eu não sei muito bem aonde a gente se perde de outras mulheres que nos acompanham ao longo da vida, sabe? Amigas de faculdade, amigas muito próximas. Eu não sei aonde que esse caminho acontece, que a gente não chega muito perto das mães, a gente tem um pouco. Eu fiz isso com as minhas amigas. Eu me afastei quando elas se tornaram mãe. Eu não sabia como chegar, nunca tinha vivido um pós-parto, um bebezinho no colo pequenininho, sabe? Eu sinto que eu também negligenciei, porque eu não sabia como fazer quando chegou a vez delas antes de mim. Né? Eu Sim. só fui saber a importância que isso tinha depois que eu fui mãe, né? Antes da gente ser mãe, a gente não consegue entender como que é importante levar um bolinho, levar um chazinho, um suco de uva, ligar para perguntar se está tudo bem, ficar com o colo 30 minutos para você tomar um banho. E isso Lavar uma louça. exatamente, lavar uma louça, levar um almoço para aquela mãe que está sozinha, né? Tudo isso faz muita diferença. Então, a solidão ela independe do casamento, né? Oi, meu amor, obrigada. Aquelas que ficam morrendo de vergonha. Aham. E, então, tudo isso traz. Eu acho assim, no meu caso, eu tive uma solidão. Eu senti a falta das minhas mulheres. Eu senti a falta da minha mãe, principalmente. Eu senti a falta da minha irmã. Eu senti a falta das minhas tias. Eu senti a falta desse núcleo feminino meu, porque você tá vazando leite. Parou o vídeo aí, Ana? Porque eu parei aqui para mim mesma. Tá travando aqui, cá. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora voltou. Vocês estão ouvindo, pessoal? Eu preciso que vocês me deem, porque para mim aqui parou. Eu não estou conseguindo ouvir. Mas você está ouvindo, Paulinha? Eu não estou ouvindo ela. Cá, sai e eu te coloco de novo. Sem som, tá sem som, tá? E aí ela retornando, eu coloco ela de novo. Esperar só um pouquinho, gente. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Eu não estou ouvindo também, Raquel. É, aqui, ela entrou, vou convidar novamente. Opa, pronto, adicionei a Camila. Vamos ver se vai dar certo agora.
Eu acho que aconteceu alguma coisa com a Camila porque ela recusou. Vamos tentar de novo. De novo? Deixa eu ver aqui então, peraí. Tá bem. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tentar aqui colocar a Camila. Se não der certo, eu saio e a gente abre uma live novamente. Aí eu entro e não te escuto. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, acho que agora vai. Oremos para a tecnologia. Meu telefone está esquentando, acho que é isso. Olha, você estava contando da questão que sentia falta das suas mulheres. Isso, eu senti a falta das minhas mulheres porque não é o seu marido que você quer, nem a sua sogra. Você quer gente que você pode sair pelada com leite vazando e claro que seu marido tem essa possibilidade, mas você quer as suas mulheres, você quer aconchego, você quer alguém para dormir na sua casa. Você também não quer uma babá, você quer alguém que você tem intimidade, né? Mas como eu não tive, eu tive uma leve depressão pós-parto, dificuldade para amamentar, eu chamei uma babá para passar o dia comigo. E foi o que me salvou, porque apesar de eu ser muito centralizadora, eu que dava o peito, eu que cuidava, eu conseguia tomar banho, comer e ir ao banheiro. Porque a Simone, na época, cuidava da Estela para mim. Então, eu tive que recorrer a essa rede de apoio, que querendo ou não, uma rede de apoio remunerada também é uma rede de apoio importante, né? Foi o que me foi possível. Então, a gente falar sobre rede de apoio aqui é muito importante porque a gente não cai a ficha quando você está grávida. Você acha que você vai dar conta de tudo. Agora, com relação à maternidade solo, é ainda pior, porque você, dependendo da tua realidade, se você não vive com seus pais, se você não vive com alguém, você vai passar as noites sozinha, você vai precisar se alimentar sozinha, você vai precisar fazer tudo sozinha. Então, tem que pensar em estratégias e pedir ajuda. Porque também tem muita gente que tem, né? Nós mulheres temos a síndrome da Mulher Maravilha. A gente acha que dá conta de tudo e quando alguém oferece ajuda, a gente fala não, obrigado. E não é assim, né? Ô, Cá, me diz uma coisa, o que que é esse conceito, que é o conceito da aldeia mesmo, de que é preciso de uma aldeia inteira para eu criar uma criança? Que ideia que é essa? O conceito é bem amplo, ele passa pelos espaços públicos e privados, né, Ana? Dentro do espaço privado, a história da rede de apoio da aldeia inteira para se educar uma criança passou pela minha vida dessa forma, onde eu fui me fortalecendo e o grupo cresceu e a gente criou o Gamal e criou o Gacal e criou outros grupos e a gente foi criava os encontros de brincadeiras e a gente foi convivendo umas com as outras, as famílias, dentro do WhatsApp e das redes sociais. E isso criou uma grande rede de apoio quando alguém precisava de carona, de dinheiro, de gás, de pediatra, a gente dava um jeito de conseguir isso umas para as outras, né? Até hoje é assim. Mas nos espaços públicos, né? Esse conceito no espaço público é como a nossa sociedade se posiciona, coloca e se corresponsabiliza na criação das crianças e como que ela instrumentaliza a mãe e o pai na criação dessa criança. Porque nada adianta a gente culpar o pai, a mãe, principalmente, né? A mãe é sempre a culpada por algo dar errado no ser humano, no desenvolvimento do ser humano, né? Culpá-los sem ter dado ferramentas de suporte, porque nós somos um coletivo, nós somos um todo, né? Então, nós somos gregários, nós somos mamíferos. Além do conceito sociológico, existe o conceito biológico. E obrigado, Bah, é mesmo. E então a gente precisa exigir políticas públicas que observem como que está sendo inserida a questão materna e a questão da criação das crianças e a questão do cuidado com as crianças e a questão do apoio à criação dessas crianças como sociedade. O que Tem que seria isso, por exemplo? O que que seria isso? creches adequadas, porque o ensino infantil só é obrigatório a partir dos 4 anos, vagas de creche para todos,
espaços de atendimento psicológico para essas mães, garantia de que o mercado de trabalho não vai excluir essa mãe depois do parto, que também não vai prejudicar o empresário que contratar uma mãe, porque isso ainda acontece, criar mais benefícios relacionados a tributos fiscais e trabalhistas na contratação de um substituto para essa mãe que está de licença maternidade, para as empresas. Eu, como empresária, acho que isso é fundamental, porque pesa para o empresário? Pesa, gente. Não adianta falar que não. Você tira... Se você tiver um cargo só determinado, por exemplo, um analista financeiro, se só tem uma, é uma mulher. Não dá para ficar sem. Não tem um plano B, principalmente nas pequenas empresas como a minha. Então, você vai precisar contratar outra pessoa. Que tipo de benefício eu posso ter na contratação temporária dessa pessoa para eu dar suporte para minha funcionária que eu quero que retorne? Então, tudo isso tem que ser discutido. Ou até mesmo também questões de isenção, né, de imposto na iniciativa privada. Então, aquela mãe que pensa em empreender, principalmente eu defendo isso muito para mãe solo, né, que é uma mãe que tem tantos desafios aí enfrentando, então, de repente, ter alguma isenção de imposto, de repente, facilidades nesse sentido, porque muitas vezes essa mulher ela vai se ver fora do jogo. E fora do jogo ela não vai ter como correr atrás do sustento dela, né? Não, não tem como correr. Você exclui ela da própria subsistência, né? Exatamente. Ela não sobrevive. Então, a gente precisa exigir políticas públicas que olhem para incentivar postos de trabalho, incentivar microempreendedoras, incentivar esse perfil psicossocial, esse perfil socioeconômico que somos a maioria, que somos famílias lideradas por mulheres no Brasil, né? Então, além disso, até a forma como a sociedade olha para a mulher como uma criança pequena. Testando. Voltou? Oi, não, ligaram aqui, o telefone cortou, mas você estava dizendo, além disso... Além disso, também tem a questão cultural, de como que a sociedade enxerga essa mãe solo, ou de como a sociedade enxerga uma mãe com uma criança. Porque não são todos os lugares que nos recebem com alegria. Nossa, já vem aquela criança fazer bagunça no meu restaurante. Avião, né? No avião. Voo com criança, é terrível. A grande diferença que eu senti é depois eu era gestante, eu era o centro das atenções, eu viajava de avião, os atendentes eram cordiais, as pessoas eram cordiais, ofereciam para carregar mala. E quando eu fui viajar a primeira vez com a Estela, ela tinha 1 aninho, e eu tive que viajar com ela com sling, eu estava viajando sozinha, fui para Sorocaba. E, nossa, eu não conseguia nem pegar minha mala, nem pegar a bolsa dela, nem ela. E assim, eu percebi naquele momento quanto foi diferente. Ninguém me ofereceu ajuda. Todo mundo me olhava estranho quando ela chorava. Todo mundo me olhava estranho quando eu ia amamentar, né? Isso em 2012. Então, a sociedade que exclui uma mãe com uma criança, ela exclui a mulher e ela exclui a criança. Então, aí entra a questão cultural. Então, a gente precisa observar em que lugar estamos, em que lugar que a gente quer ir como coletivo. Todo mundo tem uma criança em casa, todo mundo tem uma mãe em casa. Qual que é o seu papel? Até os próprios movimentos, né, que são contra a criança, algumas pessoas se dizem contra. Precisa ter um limite, né? Uma coisa é você decidir não ter filho e tá tudo certo, não é uma obrigação de todos. Isso. Mas a partir daí, passarmos a excluir as crianças, aí já vai por um outro caminho, né? A criança, a mãe já vai por um outro caminho. Tá. Alguém tá falando que travou. Eu não tô mais vendo comentários. Eu até mandei um aqui sem querer, para ver o pessoal tá escutando. Todo mundo tá conseguindo acompanhar e ouvir ou não, pessoal? Tá normal, o Henrique falou. Tá normal? Tá normal. Então vamos. Obrigada. Então, beleza. Obrigado. Kylie, e me diz uma coisa. Deixa eu roubar aqui minha colinha. Valeu, A gente falou, então, a questão assim, a rede de apoio, então. Vamos pensar, né, que algumas pessoas têm essa rede de apoio. Sim. E outras pessoas não têm a rede de apoio. E muitas pessoas que têm a rede de apoio relatam a dificuldade em alinhamento com essa rede de apoio.
Aquela coisa assim, de eu pegar o filho, deixar com a mãe, com a avó, com a tia, com a irmã, ou com alguém de confiança, com o pai, e a coisa vai por um outro caminho, né? Então, muitas pessoas falam a respeito de questões de manipulação. Como que você vê isso? E quais que seriam possíveis caminhos para buscar um lugar de conciliação nessa relação? Não, é muito difícil responder, né, Ana? Porque é muito caso a caso, né? Eu vejo dos dois lados. Dentro da vivência no nosso coletivo, tem relatos de mulheres que têm dificuldade de aceitar a outra forma de ser da família paterna, né? De receber essa ajuda porque acha que tudo vai ser feito errado, a fralda não vai ser trocada direito, a madeira não vai ser dada na hora certa, que não vai seguir a rotina da criança. E realmente a rotina da criança é algo muito importante para a saúde dela. Mas aí a gente coloca na balança o que é melhor, manter só a rotina ou a criança ter o convívio com as duas famílias, porque ela é metade de cada um, ela foi feita a partir disso, independente de ter havido uma relação anterior ou não. E o outro lado é quando existe alienação, né? Por parte dessa outra família, que aliena a mãe, que fala mal da mãe, que de alguma forma ofende essa mãe. Daí a gente tem um caso que realmente precisa ser tratado em conjunto com Sim, auxílio psicológico, terapêutico ou com auxílio da justiça. sim. É muito difícil, sem ter um intermediário forte entre pais que não estão se dando bem, que isso se resolva por si só. O ideal era Sim. que cada um de nós fôssemos maduros o suficiente para entender que mágoas, raiva, opiniões, formas de viver são muito menos importantes do que o relacionamento dessa criança com a mãe e com o pai. Ela tem o direito de viver de forma saudável com ambos. Mas, infelizmente, a gente ainda coloca o nosso ego à frente disso e todas as dores que foram vividas a partir daquele relacionamento que geraram aquela criança se sobressaiam ao interesse da criança propriamente dito. Muitas É, o que vezes. eu, o que eu costumo dizer, assim, é que eu acho importante a gente pensar que a maternidade, ela é uma vivência, uma experiência de longo prazo. Apesar de que no início a gente não pode até não imaginar, né? De repente você acha que é só enquanto ele tá bebê. E eu acho legal a gente pensar que é um desafio de curto, de médio e de longo prazo. Eu vejo muito assim, trabalhando a questão do tempo e da maternidade, eu vejo que as mulheres reclamam muito dessa questão. E existe muito o fato de que eu preciso da minha rede de apoio, não é verdade? Eu preciso contar com um coletivo, eu preciso contar com as mulheres, eu preciso contar com o pai da criança, eu preciso desse apoio, porque para eu conseguir fazer as minhas atividades, eu preciso também que que meu filho tenha outros espaços. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito forte. E muitas vezes foi como você falou, colocar na balança, é, não ir tão a ferro e fogo, não querer que as coisas sejam só do meu jeito, só como eu acho que tem que ser. Porque o que eu vejo também, cara, até quero ouvir o que você acha nesse sentido, é que a mãe, ela ainda se vê como a dona do filho, em muitos casos, não é? E aí, de Eu repente, aquela visão da avó, aquela visão que vem do pai, aquela visão que vem de outra pessoa, a gente tem muita dificuldade para acolher e buscar algo que leve em consideração o coletivo. Nossa, isso vem nas pequenas coisas, né? Por exemplo, a madrasta das meninas gosta de passar esmalte nelas e eu nunca gostei. Mas quando elas vieram com o esmalte, eu fiquei quieta e falei, não, essa é a forma como elas vão construir o relacionamento delas. Elas precisam criar um relacionamento com essa madrasta. Então eu baixei a bola. Eu só comecei a falar novamente quando a Estela ganhou uma dermatite. Mas a pequenininha não tem, então só a Estela fica sem usar. Então, Adorei aí, essa dermatite. Será que não tem alguma manifestação aí da mãe? gente, Deus me livre.
Vamos constelar isso, né, Ana, para ver se eu não. Eu vou ter a oportunidade de falar o meu incômodo. Isso aí. Eu vou falar meu incômodo através da pele da criança. Pode ter acontecido. É... Mas não é só com a família do pai. Isso acontece, é um amor de criança, um amor de mulher, uma mulher que tem muito amor para dar, mas ela sem, assim, agora não mais, mas demorou algum tempo para ela entender que eu não dava açúcar para as crianças, né? E eu chegava lá e ela dava, mas gente, é essa mulher que me salva. É essa mulher que eu posso deixar as crianças quando eu tenho que ir no médico. É essa mulher que fala, Camila, você pode vir aqui a hora que você quiser, a hora que você sabe. Como que eu vou ficar na cabeça dela falando para ela não dar açúcar para as minhas filhas, entendeu? As crianças também precisam viver nessa flexibilidade né, da vida mesmo, dos ambientes, dos espaços. Né? Eu tenho que receber essa ajuda com todo carinho, com todo amor, sem ficar restrita em regras. Hoje a maternidade é muito cheia de regras, né? A gente não pode deixar a criança na televisão, a gente não pode deixar a criança em lugar nenhum. Eu sou assim, eu sou muito rígida, eu não gosto de deixar minhas filhas na TV, não tem iPad, não tem nada. Aqui em casa é tudo muito rigoroso. Mas eu também não vou levar isso a ferro e fogo. E eu vou receber toda a ajuda com o coração mais aberto possível. E isso tem que ser levado para, no caso da maternidade solo, para a família do pai também, para esse pai, para ele ser o pai possível para essa criança, para essa família ser a avó, a paterna, a tia paterna possível para essa criança. E cá, nesse caso que a gente está falando específico da maternidade solo, eu já atendo mães com o seguinte, a seguinte fala. O pai do meu filho é muito pouco presente no dia a dia, muito pouco. A gente está falando de um pai que vê o filho uma, duas, três vezes no ano ao máximo. Então, a gente está falando realmente de uma situação específica e muito delicada. E então, essa mãe muito chateada com a situação que ela está vivendo, por ela mesma e pelo filho, né? Aí as outras pessoas, as outras figuras que representam a família paterna, a avó, às vezes os irmãos, às vezes os tios, até os próprios primos, essa mãe ela acaba dizendo o seguinte, então, já que não tem esse convívio bacana do pai com o filho, ninguém vai conviver. E isso é um caso muito comum, é um caso muito comum. Eu queria ouvir de você como que você vê, o que que você acha e o que que você fala aqui para o pessoal do canto. É bem complexo, né, Ana? Porque as dores de uma mulher que sofreu rejeição, que tá vendo o filho ser rejeitado. Ó, tem filha, a mamãe tá na entrevista. Depois a mamãe vai aí te ajudar, tá? Conversei, tipo, um sermão para elas por 1 hora, mas não tem jeito. Bom, então todas essas dores, elas afloram. É muito difícil você exigir maturidade, coerência, sabedoria, né? Não, vamos tudo mais e tudo mais, né? Mas não é o mais saudável para a criança, até e para essa mãe, porque se você não abrir isso aqui de oportunidade, como que isso vai mudar com o tempo? O tempo é um santo remédio, o tempo é quase um Deus nos dado de presente, né? O tempo é que vai construir essas relações fio a fio. Se ela não nasceu perfeita, aflorada, nutritiva para essa criança e para essa mãe, é preciso abrir um pouquinho assim para você ir costurando essas relações para que elas possam se manifestar lá na frente da forma como você necessita que elas sejam. Você necessita que o seu filho não seja rejeitado, que você receba mais apoio, que esse filho crie uma relação com o pai. É muito mais do que curar as suas próprias dores. Preciso enxergar a relação que esse filho vai ter com a família paterna. Doloroso que Eu vou ler aqui um seja, comentário. ninguém está dizendo que não é. E que Teve um comentário bem legal aqui da Aromero, advogada.
ela está dizendo que até hoje ela não conhece a avó do filho dela, mas não retira dele conviver com a família paterna. O que mais que ela Uhum. comentou? Foi bastante. Ela comentou que foi difícil, mas que ela tem agido dessa maneira pelo filho dela. Daniela Gemper está comentando que a ausência da família paterna com certeza terá consequências, mas por vezes a convivência com eles poderia ser pior, cada caso. É aquela coisa assim, estava até conversando com a Camila antes, né? Porque eu sei que é muito difícil esse ponto. Você tá aí, Cá? Travou. Combinado. A Camila vai sair e vai entrar de novo porque travou para ela. Mas a gente estava conversando antes de entrar aqui na live sobre essa questão que ela é muito delicada. Essa questão da família paterna, das outras pessoas, da avó, dos tios, dos primos, porque é como se de uma certa forma nós nos sentíssemos muito ressentidas. Poxa, se o pai não vem, como que vai ter um convívio mais tranquilo com as outras pessoas da família? Cá, você entrou? Entrei, você está me ouvindo? Tô te Ah, ouvindo. O que eu vejo e assim, o que eu recomendo, na medida do que também não seja uma violência contra si mesma, contra a criança, é a gente buscar conceder esse espaço, ainda que seja esporádico, ainda que seja pequeno, ainda que seja completamente contrário a tudo aquilo que a gente queria e que a gente espera. Porque foi como a Camila mencionou, o tempo ele é muito, ele é nosso amigo. E eu vejo também que a paternidade ela acontece muito diferente da maternidade. A maioria das pessoas que estão aqui com filhos, das mulheres, logo que a gente descobre o positivo, que a gente tem aquele primeiro impacto, tudo bem, pode ser que você não estava esperando, pode ser que mudou totalmente seus planos, mas ali a mulher se torna mãe. À medida que todas as mudanças acontecem no corpo dela, que a barriga cresce, que o seio fica volumoso, aí tem todo o preparo do parto, tem a amamentação. Então, realmente, eu acho que todo esse movimento das 40 semanas que a gente vem, que a gente passa, é algo muito potente, muito transformador para a mulher. No caso da maternidade solo, imagina um homem que não estava passando com a mulher por esse processo e muitas vezes ele também não está ali no dia a dia dessa família. Então a paternidade ela inicia de um outro lugar. A paternidade ela é depois que a criança nasce. Muitos homens ainda têm extrema dificuldade em lidar com o bebê, o recém-nascido, porque os homens eles não foram permitidos nas suas infâncias a expor os sentimentos, a brincar de boneca, a viver uma vida mais a cultivar mais o feminino dentro de si mesmo. E aí, com essa dificuldade gigante em relação à mãe, muitos homens não conseguem fazer esse movimento, que nos deixa muito ressentida, porque é quase que surreal compreender isso do ponto de vista. O que eu posso compartilhar com vocês é que, assim, à medida que a gente vai permitindo que essa relação aconteça, mesmo que da forma mais esquisita do mundo, mais é bacana porque esse homem e essa criança começam a ter uma possibilidade de uma construção real de relacionamento. Não dá para a gente ir pelo caminho do mito, né, do amor dos pais, porque o pai tem que amar, a mãe tem que amar necessariamente, porque muitas vezes esse relacionamento ele vai acontecer no dia a dia, naquela necessidade, naquele colo. Eu acho que quando a gente por alguma razão entende que esse vínculo precisa ser afastado, talvez a gente está tomando uma decisão que lá na frente, quando você repensar, talvez você possa se perguntar, poxa, por que eu não fui por um outro caminho? Claro que assim, as histórias são particulares, existem histórias de abuso, existem histórias de muito sentimento de humilhação,
existem histórias que são muito difíceis de ultrapassar. Mas eu quero colocar esse ponto aqui também, porque às vezes a gente pode ver, né, que eu falo até pela minha experiência, assim, vai fazer 5 anos que eu passei pela minha gestação, aquela coisa toda, terapia, exato. E É. eu tinha um sentimento pelo pai do meu filho no início, e hoje o sentimento é totalmente diferente. E eu falo assim, poxa, que bom que eu consegui permitir esses acessos, porque à medida que o sentimento passou, aquele sentimento de querer estar com ele, aquele sentimento de raiva de não estar com ele, todos os sentimentos que eu tinha, eu vejo assim, cara, que bom que eu não permiti que isso contaminasse a relação pai e filho. Então eu quero dizer para vocês que assim, os sentimentos eles passam, as dores que a gente sente, elas diminuem, a gente vai aprendendo a ver por uma outra perspectiva. Até mesmo como a Romero está falando aqui, muito vai pelo caminho da terapia, né? Então, de repente, algo tão decisivo que é evitar esse encontro, né, ou até mesmo impedir, daqui a um tempo você pode olhar para isso de uma outra forma e de um outro lugar. É isso aí, você tem toda a razão. Tem uma outra questão também, Ká, que eu acho legal, porque esse caso assim que eu tô lembrando é um caso assim de uma avó que queria muito contato com o neto, mas muito mesmo. O pai não é daqui, então a avó mandava passagem para a mãe e para o filho, aquela coisa toda. E essa avó paterna, com um desejo muito grande de que esse neto daqui, né, de uma união não, de uma não união, mas ainda assim neto querido e amado, convivesse com os primos. Porque o pessoal lá da cidade dela, né, os outros filhos estavam começando a ganhar neném, aquela coisa toda. E aí a mãe dele comentou assim: eu tô no limite da minha possibilidade de fazer esse movimento em direção ao pai. Eu estou desenvolvendo transtornos mentais, eu não consigo fazer esse movimento. Então a gente está Então, falando de uma coisa muito profunda, exato. E aí, assim, é algo que, né, a gente pensar bastante, a gente realmente olhar para si, olhar para dentro, trabalhar esses sentimentos, porque o amor dessa avó é genuíno. O pai, ele tá ali, no momento dele. De repente, a ficha dele não caiu ainda, né? Infelizmente, tem homens que vivem dessa forma. é, Mas, e, né? e tem uma fala da Laura Gutman, que você com certeza já estudou muito também, como eu, que é justamente sobre isso, né? A maternidade acontece quando o neném está dentro da sua barriga, né? E a paternidade não, ela é construída após o nascimento. Normalmente a paternidade ela acontece pelo amor que o pai tem pela mãe. Ela nasce daí, pela relação que ele teve com a mulher que é mãe do filho dele. Então, se esse homem ama essa mulher, a construção do amor pelo filho é muito mais fácil de acontecer. Alguns homens, mesmo quando no caso de não haver um relacionamento, conseguem, né, se elevar e criar essa ponte da relação com o filho sozinhos. Mas quando isso não acontece, a outra forma de se conseguir é através de outra mulher, do amor que esse homem tem por outra mulher, como uma mãe, uma tia, uma irmã. E essa mulher tem um amor genuíno por essa criança. Então, a avó tem um amor genuíno por essa criança, a tia tem um amor genuíno. E aí a ponte do inconsciente se faz, e aí é possível que esse relacionamento entre um filho e um pai, de um relacionamento que nunca existiu, que foi um relacionamento casual, possa se estabelecer firmemente. Então, você fechar a porta para essa ponte tem que ser Exatamente. bem pensado, né? Se realmente é um caso grave de desajuste com o uso de drogas, abuso, violência, ou realmente é um comportamento que você tem provas de que é ruim. Não pode ser um julgamento. Ah, eu penso, eu acho que a casa não é adequada, ou que a família não tem condições, ou que o que eu quero que o meu filho cresça. Isso tudo é ativo. Como que não é o meio que seu filho cresça, mas é da onde ele veio também. Ele não veio só de Sim, você. e não tem como a gente negar a origem, né? Nem da mãe, nem do pai.
Toda vez que a gente entra no julgamento, a gente entra em julgamento de uma parte do nosso filho, aquele Uma, 50%. Oi, sim. Cá? Eu tô Então, lendo aqui. assim, essa parte da Laura Gutman, quem quiser aprofundar, gente, eu recomendo. Deem uma lida, se não me engano, é o capítulo 6 ou 7 do livro Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. A Laura Gutman é uma psicóloga, psicoterapeuta argentina, e ela tem um trabalho fantástico com mães, com pais, e ela fala de uma maternidade muito profunda, uma maternidade para sermos mães, para sermos pais, a gente lidar com as nossas questões, com as nossas sombras, e aí sim a gente fazer esse exercício. Isso. E eu, até compartilhando um pouquinho da minha experiência, aqui foi exatamente isso que Vou aconteceu escrever aqui pro comigo. pessoal. Eu percebo que à medida que o meu filho começou a conviver muito com a avó, o pai dele foi se aproximando através da avó, e então o vínculo deles cada vez mais foi se aprofundando por eles mesmos. Então, assim, essa questão da rede de apoio, no caso da maternidade solo, eu acho muito importante vocês pensarem e lembrarem que a paternidade ela não é algo que acontece instantaneamente. Muitas vezes a gente permitir o encontro é o que vai contribuir para que em algum momento. Então, assim, eu sei que é muito difícil para quem não tem o pai no dia a dia, na dinâmica das responsabilidades, mas fica essa reflexão. E uma outra questão também ainda em relação à rede de apoio, que eu acho bacana da gente lembrar, é que assim, a gente não pode sabe aquele discurso de que eu dou conta de tudo, de que eu vou me virar e que eu sou a heroína? Eu acho esse um discurso muito perigoso. Porque assim, gente, a gente vive num país com uma série de contingências, né? Enfim, presidência, a gente vive num mundo que coisas muito maiores do que a gente pode controlar acontecem, um coronavírus, enfim. Então, de repente, pode acontecer uma situação lá na frente, por mais que você seja uma mulher bem estabelecida, que tem o seu dinheiro, que tem as suas possibilidades financeiras, imagina que lá na frente você é demitida ou que a sua empresa entra em um momento difícil. Se você não tem essa rede de apoio, esse contato com o outro, para quem que você vai entrar em contato e solicitar uma pedida de ajuda mesmo, financeira, no sentido de chegar e falar, olha, avó do meu filho, eu tô sem dinheiro para comprar o leite. A senhora pode comprar o leite esse mês, porque a situação aqui em casa tá no fim da linha. Então, eu acho que a gente precisa sair desse papel de mãe solo guerreira, e vir mais para a nossa vulnerabilidade e valorizar mesmo essa rede de apoio, porque às vezes as pessoas querem chegar até a gente, mas pelas nossas dores a gente se fecha a essa possibilidade de que o outro chegue na gente, porque não é como a gente quer, porque não é como, entendeu? E eu acho que a coisa ela vai muito além, porque criar um filho é um grande desafio. Todo mundo que está aqui sabe. Acho que o da É um Camila grande travou de desafio, novo. com certeza. A gente está falando. Travou de Tá novo, me né, Cá? ouvindo, Ana? Aqui travou de novo. Bom, para a gente terminar, porque a transmissão não está muito boa, ela saiu, vai voltar. Eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito da questão dos limites da rede de apoio. Então, assim, a gente caminhou essa live falando sobre rede de apoio, muitas vezes a dificuldade que a gente tem em fazer com que essa rede de apoio ela atenda ao que a gente espera para o nosso filho. E aí fica o convite para vocês pensarem a respeito do custo-benefício, o que, que vale, o que, que não vale, porque muitas vezes essa relação que a gente tem com a rede de apoio é de dependência, a gente depende deles e é difícil aceitar isso. Eu acho que é difícil aceitar
que a maternidade ela nos tira a independência e que contar com o outro é algo muito ruim nesse processo de empoderamento da mulher, porque como que eu vou contar com uma outra pessoa e ainda mais sendo essa outra pessoa alguém que não me atende, não atende aquilo que eu quero para o meu filho. Então, para nós que estamos num processo de empoderamento, é muito difícil esse limite que a maternidade oferece e mesmo essa dependência com a rede de apoio. Cássia, está ouvindo bem? Tô te ouvindo. Vou E te você? fazer uma última pergunta e aí Tá, a gente finaliza a nossa live. ok. A questão, quais seriam os limites da rede de apoio? Porque, assim, algumas pessoas não têm com quem contar. Ou porque, como você mencionou, os pais estão mais velhos e não podem cuidar, ou porque não moram na cidade, ou porque não querem. Aquela mulher não tem, ela não tem com quem contar. Então, muitas vezes, ela vai recorrer a uma babá, a uma cuidadora. E aí fica muito gostoso, né? Fica muito gostoso. A gente tem uma pessoa, a gente tem o filho, a gente tem a rede de apoio, e muitas pessoas perdem a mão nesse processo. Aquela rede de apoio que fica 7 horas na nossa casa, 7 dias na semana na nossa casa, né? Aquela rede de apoio que quando seu filho machuca e vai correndo em direção a alguém, ele chama pela babá e não pela mãe. Isso é uma, eu acho que é uma realidade, pode acontecer em todas as classes sociais, porque se é uma mãe que trabalha fora o dia todo, que pega ônibus, que demora para chegar em casa e tudo mais, isso pode acontecer muito forte, porque se essa criança for cuidada pelos avós, pela avó, principalmente, normalmente é o que acontece por uma tia, ela, né, vai ter uma divergência mesmo de formas de se criar, né? E tem o outro lado, que é uma pessoa que tem mais condições sociais e que acaba aproveitando toda a questão do conforto familiar, do conforto de uma mão de obra paga. E aí, nesse caso, eu acho que é muito uma questão de escolha, né? De decisão, de saber até onde vai, porque é importante você criar o seu filho o mais perto possível, para que ele saiba exatamente da onde ele veio, para que ele se identifique com um polo de regras, para que ele se identifique e se sinta seguro para saber como que a vida caminha no dia a dia, né? Eventualmente sair desse fluxo é normal, é o que a gente estava conversando, é necessário. Então, nesse caso, eu acho que o limite tem que ser dado por você e, se o pai for participativo, pelo pai. No outro caso, é muito difícil e nem é parte da minha realidade para eu Sim. poder opinar ou dizer algo a respeito. Eu acho que é muito desafiador. Não me sinto apta a dar uma opinião a respeito, porque é uma realidade socioeconômica que eu não tenho alcance, que eu não sei, eu só consigo imaginar como é difícil, né? Quando eu trabalhava na Defensoria Pública, que eu conhecia muitas auxiliares ali, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, e eu ouvia muitas histórias delas, e elas chegavam em casa e os filhos assistiam Peppa até 10 horas da noite. Eu estava grávida da minha segunda filha, eu achava aquilo, gente, nossa, essas crianças estão dormindo. Eu fui consultora do sono, né? Eu falei, essas crianças tinham que estar dormindo às 8 para elas poderem crescer, elas ficam cansadas no outro dia, elas têm que dormir cedo. Pensava comigo, mas eu conseguia entender que aquela mulher, quando chegava às 6:30 da tarde em casa, ela só queria tomar um banho, fazer a janta para os 5 filhos dela e lavar a louça. E que ela não ia fazer ninguém dormir bonitinho contando história. E que alguém tinha ficado com essa criança assistindo televisão também o dia inteiro. Quem sou eu para julgar? Eu acho que sabe, são circunstâncias da vida que muitas vezes a gente não vai chegar no modelo ideal de onde essa rede de apoio pode ir ou não pode. Saber conversar e dizer sobre as suas necessidades é muito importante. Bom, quando preciso dizer algo para o pai da minha filha ou para os avós, a maioria dos argumentos que eu uso são realmente vindos do pediatra, mas a gente não fala, olha, o pediatra falou isso. A gente fala, olha, fulaninho precisa dormir cedo, precisa comer menos doce e tal. Mas se não sou ouvida, eu uso o argumento da autoridade, sabe? Eu sempre dou essa dica para todo mundo. Usa o argumento da autoridade. Diz que o pediatra não permite, que o pediatra exigiu que fosse dormir cedo.
porque precisa desenvolver o hormônio do crescimento, porque no outro dia a criança vai ter o sono prejudicado porque acorda muito cedo para ir para a escola. Não pode dar açúcar porque vai criar gordura no fígado, porque já tem comprovação, porque o pediatra mandou, porque a psicóloga mandou, entendeu? Então, essa é a técnica estrategista, né? Para a gente poder ter algum... Porque é muito... aí entra a questão cultural, mais uma vez, né? Todo mundo minimiza a autoridade materna, principalmente quando é no seio familiar ou quando é uma mãe jovem, uma mãe solo, ou uma mãe que é um pouco... que tem o emocional mais doce, mais fragilizado, ou que às vezes é muito forte, as pessoas não gostam do jeito dessa mulher ser, porque tudo relacionado à personalidade feminina é de alguma forma contestada ou tem estigmas, né? O Kai, eu acho que o que me veio até te ouvindo, que me veio muito forte também, foi a questão de que para você se colocar como rede de apoio para alguém, porque a gente tem mulheres na nossa volta o tempo todo ganhando neném. É muito importante, talvez o que seja o seu grande diferencial e que faça com que muitas pessoas estejam à sua volta, que estejam te ouvindo, que estejam conectadas na sua rede, é o não julgamento. Eu acho que em momento nenhum você chegou aqui com uma verdade e multiplicou essa verdade. Ó, gente, tem que ser assim. Então, eu acho que para quem está em casa, para quem está escutando a gente até agora, para quem. Eu acho que o que toda mãe precisa é desse colo de rede de apoio, esse colo das mulheres, principalmente, e um olhar não julgador, porque a grande verdade é que a gente sair de uma maternidade com uma criança no colo é algo muito surreal. É algo que mexe com a gente profundamente. E agora, como que vai ser? E aí, se você já tem, assim, além disso, né? Além do desafio que é ter um filho, você não tem um espaço de acolhimento onde você não vai ser julgada, a coisa fica muito difícil, não é? O principal, né, de uma rede de apoio é julgar as escolhas da mãe e desejar interferir, né? A gente tem que deixar cada um ser a mãe no momento que se está sendo mãe, né? Ajudar não é interferir. Ajudar é dizer o que eu posso fazer, o que você precisa. Não é dizer, eu acho que você tinha que dar uma chupeta, né? É dizer, posso fazer alguma coisa, né, para te ajudar? Quer que eu fique com o neném no colo? Ouvir quais são as escolhas dessa mãe com relação à maternidade que ela escolheu. E se ela vai errar, é a maternidade que ela precisa viver. É claro que ela vai errar. Todo mundo erra, todo mundo gosta para cima. Todas as mães e pais farão isso. Então, você se propor... É aquilo que a gente estava falando. Como o coletivo enxerga o seu papel dentro da criação das demais crianças. Como eu me enxergo, eu, Camila, como tia da Clara. Como eu, Camila, me enxergo como madrasta do Pedro. Como eu, Camila, me enxergo como tia torta dos filhos dos meus amigos. Como eu me comporto nessa relação com as mães e os pais dessas crianças. E assim, a mesma pergunta deve ser feita como avós, como sogras, como, enfim, tios. A gente precisa... Essa criança, ela será muito mais inteligente, mais saudável emocionalmente se ela for criada por mais de um adulto. Né? Nós somos biologicamente gregários, nós somos feitos para viver na aldeia, na egrégora, no coletivo. Então, é da nossa psique e dos nossos registros de DNA que a gente viva em comunidade, não isolados como vemos em pequenos apartamentos de grandes cidades. É isso que está adoecendo as pessoas. Está adoecendo as crianças. A superproteção está adoecendo as crianças. Elas precisam ir para o mundo, elas precisam andar na grama, elas precisam conviver com outras pessoas. Né? É preciso confiar o seu filho para que outras pessoas também... Claro que a gente tem toda uma neurose hoje em dia, mas né? A gente precisa ser sensato. E perceber até onde isso é neurose e se não é neurose, né? Por que eu estou deixando de permitir meu filho de viver convivendo mais com a família do pai, a família da mãe, a família
os amigos, né? Aqui em casa as coisas são um pouco livres. As meninas vão nas casas dos amigos, a Estela dorme na casa de amigo menina, amigo menino. Não é todo mundo que vê isso com bons olhos, né? Pessoas de perto delas não veem isso com bons olhos, mas eu confio. Eu vejo com bons olhos, eu confio nessas famílias, eu conheço essas famílias e faz muito bem para ela. E é uma rede de apoio, além da veia pai e mãe. Sim, É fundamental. legal. Tá. Acho que nosso papo está chegando ao fim. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui no canto. Eu quero te agradecer por você ser uma apoiadora do projeto desde lá atrás. Sempre. Esse trabalho lindo que você faz com as mães. Obrigada, Ana. Obrigada. Muito bom estar aqui com Obrigada. Eu vou você. deixar para você que está aqui com a gente. Te agradeço. Eu vou, com certeza, Cá, você vai estar aqui em outras situações para a gente falar de outros assuntos. Ótimo. E eu quero falar para o pessoal que está aqui em casa com a gente até o finalzinho, se você está tendo a oportunidade nesse momento de ser rede de apoio na vida de alguma mulher, reflete então, pensa sobre essa questão do não julgamento e principalmente, eu acho que é importante a gente lembrar que o nosso papel como uma mulher que apoia outra mulher é ajudar essa mãe, essa nova mãe, a se sentir forte o suficiente para que ela seja a mãe da criança, né? Porque muitas vezes a mãe ela não se sente pronta. Eu acho que o nosso papel enquanto rede de apoio é ajudar no processo de empoderamento dessa mãe, para que ela bata no peito, para que ela sinta que o que ela sente é o melhor para o filho dela. É aquela coisa que a pata da galinha nunca machuca o pintinho. Então, acho que é a gente ir muito nesse caminho de ajudar essa mãe a se sentir plena na maternidade para que ela consiga tocar a experiência. Camila está mandando mensagem aqui que ela vai se despedir. Eu vou deixar o vídeo gravado lá no canal do YouTube. Se você não conseguiu ver a live inteira, dá um pulinho lá. Tem as outras lives também. O trabalho que a gente vem fazendo aqui no Canto da Loba está todo lá. Obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente. Um beijo grande. Obrigada.